Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, pastoreando a Assembleia de Deus em Santa Inês, ligada à CEADEMA e à CGADB. No devocional deste sábado, que antecede a lição de número 7 da revista de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, vamos meditar no texto de Tito, capítulo 1 e o versículo 7, que vai nos falar sobre as qualificações de natureza social do ministério. Isso se dá devido ao assunto da lição deste domingo, que vai tratar sobre o ministério da igreja. Vai explicar o texto de Efésios 4:11, que relaciona os dons ministeriais, e explicar a importância do ministério da igreja, além de tratar de detalhes como chamada ministerial, sacerdócio universal de todos os crentes, o ministério quíntuplo da igreja. São esses os subtemas que têm sido tratados na reflexão diária da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E no texto de hoje, eu quero fazer a leitura na versão NVT, Nova Versão Transformadora. O texto diz assim: o bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Perceba que nesse parágrafo, especialmente no capítulo 1 de sua carta a Tito, o apóstolo Paulo está falando das qualificações necessárias na vida dos ministros. E ele fala tanto das qualificações morais como das qualificações sociais. Estas especificações do ministério são necessárias porque, se analisarmos no modo negativo, o texto está dizendo não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso. Olhando a mesma expressão, as mesmas ordenanças, de modo positivo, tanto as qualificações morais como as qualificações no aspecto social, está dito assim no texto, que o ministro precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante e apegado à palavra. Quando analisamos termos destacados no texto do versículo 7, por exemplo, arrogante, essa palavra traz o sentido de egocêntrico, inflexível. Assim, esse comportamento é rejeitado pela orientação do Espírito Santo no texto do apóstolo Paulo. Quando o texto se refere à palavra irascível, tem o sentido de mergulhado em paixões baixas e, ao mesmo tempo, voltado a um comportamento que se manifesta com brigas, com insultos e com violência contra o seu próximo. Quando o texto usa a palavra cobiçoso,
está se referindo especialmente ao mal de mercadejar com a própria fé ou com a própria palavra. Em outros termos, em outro sentido, ou melhor, com outras palavras, o apóstolo está dizendo que o ministro, aqui ele usa a palavra bispo, não deve ser cobiçoso de torpe ganância, não deve fazer a obra de Deus por ganância financeira, materialista ou coisa semelhante, mas deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem ou tentam contradizer a palavra de Deus. Assim, desejamos que esse texto, essa breve explicação, alcance você, prezado professor, prezado aluno ou superintendente da Escola Bíblica Dominical, e que a sua escola, que a sua aula neste domingo seja edificante, frutífera e alcance a vida de todos os seus alunos para a glória de Deus.